Bom dia, somos o grupo da Cultivar Mombaça, Púnico Máximo Cultivar Mombaça, grupo composto por Bruno Viana, Gabriela Carvalho e por mim, Jorge Júnior. Trabalho solicitado pela disciplina de Cultura e Passagem e ministrada pelo professor Joab Jobson Pimentel. Somos da turma do sexto período de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Baiano. Bem, primeiramente a gente vai falar sobre o capim mombaça, no caso, né? Ele é um capim, é uma gramínea perene, ele forma torceiras robustas de mais ou menos de 1 a 2 metros de altura, de 1 a 2 metros, mais ou menos. E ele foi coletado em 1967 na Tanzânia, mas foi introduzido no Brasil em 1984 e lançado pela Embrapa em 1993. É uma planta cespitosa de ciclo anual, com altura de média de 1,65 metros, folhas quebradiças com largura média de 3 centímetros e sem serosidade. As lâminas apresentam pouco pelos, duros e curtos, principalmente na face superior. As suas bainhas são glabras, os seus colmos são levemente arroxeados e a inflorescência é uma panícula, com ramificações primárias, longas e secundárias. Longas apenas na base. As suas espiguetas são glabras e uniformemente distribuídas, de coloração arroxeada e aproximadamente um terço da superfície externa. O seu vertícilo normalmente apresenta uma micropilosidade. O capim-mombaça é uma alternativa para áreas de solo com maior fertilidade, sendo indicada na diversificação das passagens em sistemas intensivos de produção animal. Sua adoção tem se dado especialmente em áreas de produção de leite, e mais recentemente em sistemas de integração lavoura-pecuária, ILP. Aí mais à frente, características agronômicas dessa cultivar. Com relação à acidez e à fertilidade do solo, é tão exigente quanto as outras cultivares de pânico máximo. No entanto, o mombaça tem apresentado maior eficiência na utilização de fósforo do solo que as demais cultivares. Assim, para o mesmo teor de fósforo extraível, o mombaça tem apresentado maiores produções de matéria seca total e de folhas. Dados tirados de estudo fala que após 2 anos em solo de cerrado adubado, em condições de pastejo, quando comparado ao Tobiatã, além de proporcionar a maior lotação, apresentou maior produção de matéria seca e teores mais elevados de fósforo em suas folhas. O capim-mombaça, ele serve... Para que serve o capim-mombaça? O capim-mombaça ele serve essencialmente para alimentação da pecuária. E esse fato se dá principalmente por conta da necessidade nutricional e palatabilidade dos bovinos e caprinos, sendo o capim-mombaça a sugestão ideal para a alimentação desse tipo de rebanho. Se eu não me engano, eu vi um artigo que fala que também que o capim-mombaça pode ser servido para equinos, só que quando ele está mais verde, no caso, né, não tão pronto para ser distribuído, porque acho que a aceitação, a palatabilidade é maior quando ele está mais verde. E aí vem a pergunta: quantas toneladas de silagem produz um hectare de mombaça? Um hectare. A cultivar mombaça produz aproximadamente 33 toneladas de massa seca foliar hectare ano, com cerca de 13,4% de proteína nessa silagem. Aí vem a pergunta: como plantar o capim-mombaça? Adentramos a semeadura e espaçamento. A semeadura deve ocorrer no início do período das chuvas, entre outubro e novembro. O seu espaçamento, por sua vez, pode ter entre 0,5 a 1 metro entre cada cova. E pode até mesmo ser semeado a lanço, jogando as sementes, no caso, né? As covas para semear o capim-mombaça podem ser abertas com auxílio de um enxadão ou manualmente. O requisito principal é que tenham de 2 a 4 centímetros de profundidade as suas covas. Manejo e utilização. O primeiro pastejo ele deve ser realizado de 90 a 120 dias após o plantio. Pastagens bem formadas e manejadas apresentam uma capacidade de suporte de 1,5 a 2,5 unidades de animal por hectare durante o período chuvoso e de 0,8 a 1 unidade de animal por hectare no período seco. Unidade de animal igual a 450 kg de peso vivo. Forma de utilização: pastejo direto e silagem. Sua correta utilização requer altas taxas de lotação,
de forma a não permitir seu crescimento excessivo e consequente perda de qualidade nutricional, e é bem consumida por equinos. Características básicas: nome científico, Pônico máximo, né? Mombaça, a origem da África, né? Embrapa, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ciclo vegetativo perene, né? Forma de crescimento cespitosa, a altura da planta, crescimento livre até 2 metros, forma de uso, pastejo e silagem, né? A digestibilidade é satisfatória, a palatabilidade também é satisfatória, é uma planta de dia curto, né? Não é tolerância. Bom dia, sou o aluno Bruno Viana e irei falar sobre as recomendações agronômicas no plantio do Mombaça. Se indica a fertilidade do solo acima da média, a forma de plantio utilizada é com semente e o modo de plantio mais utilizado é o alanço, mas também tem com a plantadeira e o manual. A profundidade de plantio é de 1 centímetro e são necessários cerca de 10 kg de semente de Mombaça para se plantar 1 hectare. A tolerância da mombaça seca é baixa e ao frio também é baixa. A temperatura ideal ali é de entre 19 graus e 23 graus e se requer cerca de 1000 milímetros de chuvas ao ano. A altitude para se plantar o capim tem que ser no máximo até 2.500 metros acima do nível do mar e a tolerância a solos mal drenados é baixa. A altura de corte fica entre 0,60 cm a 0,80. Não tolera sombreamento e a adubação tem que ser de acordo com a análise de solo feita, para se ter a quantidade certa que se deve aplicar. A semente não tem dormência, é inexistente, e a pureza mínima é de 30% no chão e 40% no coxo. Já a germinação é de 60% mínimo no chão e 40% no coxo. Muito obrigado.